Boa noite, graça e paz. É uma alegria e um privilégio estar aqui com vocês. Como eu falei anteriormente, nem sempre dá para mim vir, porque nosso GV começa às 5h30, aí geralmente acaba às 7 horas, 7h30, e aí geralmente leva os meninos, aí já sabe, tem que comer, então não dá para vir direto para o GV para vir com o culto aqui com vocês. Mas é uma alegria estar aqui com os irmãos. Como o Vitor falou, nós vamos dar continuidade no estudo da carta de Tiago, está acabando, e hoje nós vamos ver o capítulo 5. E como o Vitor falou, é quase uma caminhada de um ano, então nós vamos relembrar um pouco do contexto, lembrar o propósito de Tiago escrever essa carta para aqueles irmãos, relembrar um pouco daquilo que vocês viram ao longo dos capítulos do estudo dessa carta, que às vezes acaba passando alguma coisa de percebida, às vezes a gente não acaba pegando tudo. Então nós vamos relembrar um pouquinho do que vocês aprenderam ao longo desse ano. Amém? Então abram lá em Tiago, capítulo 5, e vamos ler até o versículo 6. Amém? Tiago, capítulo 5, de 1 ao 6. A palavra do Senhor fala assim: ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroem as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhe devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade, privilégio, Deus, de testemunhar do Senhor, de pregar, Deus, a Tua palavra. Te agradeço, Deus, porque sempre por meio dessas oportunidades, o Senhor fala meu coração, o Senhor me instrui, Deus, a cada dia na Tua palavra. Me ajude, Deus, a viver a cada dia, a esmurrar o meu corpo, como Paulo fala, e fazer dele meu escravo, Deus, para, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Peço ao Senhor que abençoe a vida dos meus irmãos, dando entendimento, sabedoria, discernimento, Deus, nas escolhas e decisões de suas vidas diárias, ó Pai. Ajudando cada um de nós a sermos bons filhos, bons pais, ó Deus, bons servos do Senhor, aonde quer que o Senhor nos leve. Assim pedimos orientação da Tua palavra, Deus. É o que oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como eu falei, nós vamos relembrar um pouco do contexto e do propósito de Tiago escrever aqueles irmãos na sua época. E como vocês sabem, Tiago ele era irmão de Jesus. Então, Tiago ele se tornou líder da igreja de Jerusalém. E o importante ressaltar nesse ponto é que Tiago ele vivia numa época extremamente difícil dessa igreja, a época a qual ele liderava. Era uma igreja que estava sob pressão. Então, eu não sou muito de cozinhar, mas tenho em mente uma panela de pressão. Então, quando eu olho para uma panela de pressão, parece que a qualquer momento aquela panela ali vai explodir. O que eu quero dizer é que aquela igreja ela passava por muitos problemas e muitas dificuldades, tanto na vida pessoal de cada irmão daquela igreja, como na sua vida congregacional, ou seja, na sua vida em comunidade. Então, eles passavam, eles tinham muitos problemas e passavam por grandes provações e enfrentavam tentações, como todos nós passamos também. Então, o propósito de Tiago a escrever para aqueles irmãos era justamente para encorajá-los e também para corrigir esses cristãos justamente nessas dificuldades que eles estavam tendo na sua vida pessoal e na sua vida congregacional. Então, algumas das dificuldades, por exemplo, que esses irmãos passavam, que foram o que vocês estudaram ao longo desse ano, é que esses irmãos eles demonstravam impaciência em meio às dificuldades. Ou seja, em vez de eles perseverarem em meio às dificuldades, eles estavam impacientes, questionando a sua fé e o propósito das adversidades que eles enfrentavam. Então, eles não entendiam. Olha, por que eu estou passando por isso? Eu sou cristão, por que dessa dificuldade?
Então, Tiago, ele exorta para considerar essas provações como oportunidade. Oportunidade de quê? Tanto de crescimento espiritual, como também de maturidade da sua fé. Então, aquelas dificuldades que eles estavam passando, enfrentando, serviam justamente para eles crescerem espiritualmente, né, diante do Senhor. Outras dificuldades que ele enfrentava no capítulo 1, muitos de seus membros não viviam de acordo com a sua profissão de fé. Ou seja, os seus discursos não eram de acordo com a sua conduta. A sua fé não era de acordo com a sua prática. Em outras palavras, é o que nós conhecemos hoje, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, Tiago, ele vai alertar esses irmãos, né? Destaca a importância de uma fé que se manifesta em ações concretas, evidenciando a verdadeira espiritualidade. Então, o que Tiago vai falar para eles é o quê? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, eles deviam praticar, viver aquilo a qual eles pregavam ou tinham fé. No capítulo 2, vemos que alguns desses irmãos, eles faziam acepção de pessoas. Então, eles tratavam os ricos com favores especiais, enquanto desprezavam os pobres. Então, Tiago, ele condena essa parcialidade e chama a atenção justamente para a lei do reino, que era justamente ame ao seu próximo, né, como a si mesmo. Então, eles não deveriam tratar as pessoas com parcialidade, mas deveriam amar igualmente todos os irmãos. E aí vimos que esses irmãos também eles não tinham nenhum controle sobre a língua, né? Capítulo 3, o que causava problemas sérios, ao ponto de gerar conflitos e divisão na congregação, né? Então, nós sabemos o poder da língua, né? E aí Tiago justamente ele vai alertar sobre esse poder destrutivo que a língua tem, comparando com o fogo que pode incendiar uma grande floresta. Ele enfatiza a necessidade de controlar a língua para justamente evitar os conflitos e as divisões que estavam ocorrendo no seu meio. E aí no capítulo 4, Tiago vai falar que havia brigas e cobiças. Ele identifica briga, cobiças e os desejos desordenados como as causas, né, justamente desses conflitos que existiam entre eles. Então ele exorta justamente a humildade, justamente de considerar os outros superiores a si mesmos, né, e principalmente a submissão a Deus. E aí no capítulo 5, Tiago ele vai fazer uma advertência severa contra os ricos opressores. É o capítulo que nós chegamos. Então é apenas um pequeno resumo, né, do que vocês viram até esse momento. Então o que acontecia, irmãos? Como eu disse, Tiago, como líder da igreja de Jerusalém, ele escreve a uma comunidade que estava justamente passando, né, por grandes dificuldades. E aí especificamente no capítulo 5, né, muitos dos membros da igreja, eles eram pobres e estavam sendo explorados pelos ricos. Esses ricos não eram necessariamente membros da comunidade, mas as suas ações afetavam profundamente os fiéis que sofriam injustiças econômicas e sociais. Então, apenas nessa introdução, irmãos, tem uma lição muito importante para nossas vidas. É que nós não devemos justamente fazer vista grossa, ou como conhece hoje, passar pano para as injustiças que acontecem ao nosso redor. Eu sei assim que a maioria de nós não gosta de política. Realmente a política nos entristece, a política como nós conhecemos ela é suja, a política realmente ela nos desanima, pelo cenário que nós vivemos hoje, mas nós não podemos fechar os olhos para injustiças que acontecem no nosso meio. Principalmente em relação à corrupção, ao desvio de verbas. Então acontece algo assim que até o próprio Jeremias, ele falando, ele escreve uma carta para o seu povo, que foi levado cativo para Babilônia, e aí ele dá um alerta para o seu povo. E uma das orientações que Jeremias passa pelo seu povo, ele fala assim: trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade pelo qual desportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, nós não temos que ser ingênuos achando, irmãos, que a corrupção ela não atinge as nossas vidas. Quando justamente as nossas autoridades corruptas fazem justamente o que é errado aos olhos do Senhor. Então, a maioria que é jovem e adolescente, mas também tem pai, mas pergunta ao seu pai que se está fácil hoje colocar comida dentro de casa.
Pergunta ao seu pai se está sendo fácil pagar as contas e você vai ver que não. Então, a corrupção, ela nos atinge, ela nos afeta. Eu trabalhei muito tempo no HGR e eu vi quantas pessoas morreram justamente por desviar recursos da saúde. Por falta de medicamento, por falta de profissionais, por falta de um equipamento mais adequado para tratar as pessoas. Então, justamente, essa injustiça que acontece no nosso meio atinge as nossas vidas, atinge a nossa comunidade. E era o que estava acontecendo com os irmãos dessa igreja. Eles eram pobres e, por causa dos ricos opressores, aqueles irmãos eles estavam justamente passando por dificuldade, sofrendo. Então, a advertência de Tiago, ela serve como um alerta. Ela serve o quê? Para denunciar a injustiça. Tiago ele quer trazer à luz as práticas corruptas dos ricos que acumulavam riqueza, justamente à custa da exploração dos pobres. Ele também visa consolar os oprimidos, ou seja, ao condenar os ricos opressores, Tiago oferece consolo e esperança aos pobres e oprimidos, assegurando-lhes que Deus vê as suas aflições e que haverá justiça. Ou seja, que aquelas as suas ações, por mais que eles achavam que Deus não estava vendo, por mais que eles achavam que não prestariam contas, Deus ele prestaria contas justamente das suas atitudes, que elas não seriam deixadas impunes. E aí Tiago também ele tem um outro propósito, que é chamar o arrependimento. Ainda que dirigido aos ricos opressores, a mensagem de Tiago também serve como um chamado ao arrependimento, uma oportunidade para que eles mudem suas atitudes e práticas diante do julgamento iminente de Deus. E essa, irmãos, era a resposta desejada de Tiago para os seus ouvintes ali originais, que era justamente denunciar a injustiça, consolar os oprimidos e chamar ao arrependimento para aqueles ricos opressores. E aí no versículo 1, nós temos um chamado à atenção. Então Tiago ele inicia com uma exortação direta e urgente. Então o uso do termo aí, ouçam agora, indicam que ele está prestes a fazer uma declaração importante que requer a atenção imediata dos ricos. Este chamado é uma convocação para que reconheçam a seriedade do que está por vir. Então é como ele fala, ei, atenção, Então, geralmente quando o seu professor fala, ei, atenção que esse assunto vai cair na prova. Então Tiago ele estava justamente, olha, preste atenção. Isso que eu estou falando para vocês é sério. Vocês acham que vão passar impune, mas vocês vão de prestar conta. Deus ele está vendo essa situação aí que vocês estão fazendo. Então os ricos, irmãos, eles pensavam que seus bens lhe concediam toda a segurança de que precisavam. Mas não era assim que Deus ele via a situação. Os ricos muitas vezes veem seus bens materiais como um refúgio seguro, que os protege de problemas e os coloca acima das preocupações e necessidades comuns. Então, muitos pensam, irmãos, que o dinheiro ele pode resolver tudo. Então, você já viu no noticiário, com certeza, quando uma pessoa, uma autoridade, uma pessoa que tenha bens, riqueza, então, quando lá alguém processa ele, ele não se preocupa. Eu vou lá e compro o juiz e está tudo resolvido. Eu enfrento algum problema de saúde, eu tenho condição de ir nos melhores hospitais, pagar os melhores profissionais e resolver esse problema. Então ele acha que sua riqueza sempre vai dar, resolver todas as situações da sua vida. E essa, irmãos, era uma dificuldade que Asaf ele tinha de compreender no Salmo 73. E aí o Asaf ele traz uma visão dessa realidade para nossas vidas. Então Asaf ele vai relatar, ele vai olhar a prosperidade dos ímpios e olha o que o Asaf ele vai dizer. Asaf ele sentiu inveja e Asaf diz o seguinte: eles não passam por sofrimento, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Então Asaf, como servo de Deus, com certeza passava por problemas, passava por dificuldade, ele está olhando a prosperidade dos ímpios e, peraí, Senhor, eu estou comendo o pão que Jeová amassou, como o pastor costuma falar, e olha a prosperidade desses ímpios, nada de mal lhes acontece, tudo vai bem com eles, são gordos,
são fortes, não ficam doentes, né, desfrutam da sua riqueza. E fala que Asaf, ele sentiu inveja no seu coração. Eles vivem uma aparente segurança e prosperidade, despreocupados com as suas injustiças que cometem. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupado, aumenta sua riqueza. Então esse era o olhar de Asaf quando ele olhava para a prosperidade dos ímpios. Mas aí no próprio versículo ele fala, né? Aparente segurança e prosperidade. Apesar da sua prosperidade, essa segurança ela é o que? Superficial. O salmista eventualmente percebe que o destino final dos ímpios é a ruína e que a verdadeira segurança e paz vem de Deus, não da riqueza acumulada injustamente. Então Asaf, quando ele chega a essa conclusão, ele fala para o Senhor: olha, Senhor, eu agi, né, como um insensato, como um ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Quando de fato Asaf compreendeu o destino dos ímpios e que não adiantava de nada ele colocar a sua esperança e confiança nas riquezas, né, diante daquilo que os sobreviria. Então, um alerta para nossas vidas, né, como Provérbios 11, 28 nos fala: quem confia nas suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Então não adianta colocarmos nossa esperança e confiança nas nossas posses, né, porque certamente elas não nos acudirão no dia do juízo de Deus. Em Lucas, né, capítulo 12, de 15 a 21, Jesus ele conta uma história de um homem rico que acumulou grandes bens e se sentiu seguro. Então ele vendeu, fez grandes celeiros, né, e agora ele falou: olha, agora eu vou curtir a minha vida, né? Agora eu vou, né, apenas curtir. Mas Deus o chamou de insensato e declarou que a sua vida seria exigida naquela noite, mostrando a futilidade de você justamente confiar na riqueza. Então aprendemos que a vida é muito mais do que os bens materiais e que nosso relacionamento com Deus é ainda muito mais importante do que essas coisas. E foi isso que Jesus ele tentou ensinar justamente para pessoas ali ao seu redor. Então, irmãos, Tiago ele exorta os ricos a chorarem e a lamentarem pela desgraça que virá sobre eles, destacando a transitoriedade e a impotência de suas riquezas diante do julgamento divino. Tiago nos lembra que a riqueza não é um escudo contra o julgamento divino e que aqueles que acumulam riqueza injustamente enfrentarão consequências severas. Em uma reunião do nosso GV, eu não lembro qual era o texto que estávamos estudando, mas uma irmã ela trouxe justamente essa reflexão. Ela morava no Paraviana e aí ela sempre passava por aquele caminho ali, daquele bairro, e ela via aquelas mansões construídas, né, mansões lindas, belas, e ela justamente ficava se questionando: ao preço de quê? Né? Quantas dessas mansões de fato foram construídas, né, foram compradas com dinheiro honesto, né, as pessoas realmente trabalhando, e quantas delas realmente não foram fruto de injustiça, de corrupção, e ao custo de quê? E lembra que tudo isso, irmãos, tem um custo. Então todo secretário que rouba, que desvia dinheiro, algum lugar vai faltar, né? E justamente é o pobre, o necessitado que precisa, que vai sofrer as consequências. E de fato as pessoas morrem por isso, né, devido justamente a essa corrupção. Então é o preço de quê? Deus ele vê a injustiça e diz que haverá um tempo de retribuição e de prestação de contas. Então você entende a urgência, né, a severidade de Tiago justamente ao falar a esses ricos opressores. E Tiago ele vai continuar descrevendo as consequências do uso indevido das riquezas. Elas desaparecerão, como no versículo 2 e 3 nos fala. A riqueza acumulada de forma injusta é descrita como algo que apodrece e enferruja, indicando a sua inutilidade e temporariedade. Então, ele fala: é evidente que não há nada de errado em poupar. Provérbios, por exemplo, ele nos aconselha, Provérbios 13, 22, o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para o justo. Então não é errado você poupar, mas é errado acumular riquezas quando se deve dinheiro, por exemplo, a funcionários. É errado, por exemplo, quando você acumula riqueza sonegando impostos. Então,
É interessante observar, né, que as testemunhas que Deus chamará no dia do julgamento, primeiro, as riquezas dos ricos testificarão contra ele. Ou seja, a ferrugem de seus bens servirá como testemunha contra eles no dia do julgamento, mostrando que a sua confiança estava mal colocada. Então, nós vemos aqui uma certa ironia, né, nessa passagem. Ou seja, os ricos eles acumulavam riqueza justamente para ajudá-los, e serão elas que testificarão, que testemunharão contra eles no dia do julgamento. Então é como se o rico hoje, né, ele desvia, ele sonega, ele rouba, né, e ele acha que, poxa, eu estou construindo um grande legado para a minha vida. Mas é como Deus ele vai usar toda essa riqueza que ele acumulou no dia, justamente do seu julgamento. Justamente tudo o que ele construiu. E Deus vai mostrar que aquilo não era nada. E justamente testificará contra eles. É um grande erro, irmãos, pensar que a riqueza ela proporciona segurança. Paulo ele escreve nos alertando: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Ou seja, irmãos, o que Paulo está nos dizendo aqui, que as riquezas elas são temporais e podem desaparecer rapidamente devido às circunstâncias econômicas, desastres ou até mesmo a morte. Colocar esperança na riqueza é construir sobre uma fundação instável. E nós não precisamos, irmãos, ir longe para vermos isso. Você sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E devido a uma enchente, pobres e ricos perderam tudo, de uma hora para outra. Então, você vê, hoje você pode se gabar da sua riqueza e no mau negócio que você faz, você pode perder tudo. Então, não adianta justamente você colocar a sua confiança e esperança nela. A verdadeira segurança deve ser colocada em Deus. E como Paulo vai falar, que provê ricamente todas as coisas para a nossa satisfação. Ao confiar em Deus, os ricos podem encontrar uma segurança real e duradoura que as riquezas terrenas elas não podem oferecer. Então, elas ferrugem, elas se consomem e elas se vão. E aí no versículo 4 e 6, dos 4 a 6, ele oferece um detalhamento das injustiças praticadas pelos ricos, focando na retenção dos salários dos trabalhadores e na condenação e morte dos inocentes. Esses versículos revelam a profundidade da corrupção e opressão que caracterizavam as ações dos ricos. Então, Tiago ele vai detalhar justamente a profundidade das ações dessas pessoas. Então, no contexto agrícola da época, os trabalhadores eles dependiam dos seus salários diários para sobreviver. Então, é como nós conhecemos hoje como uma diarista. Você contrata uma diarista e você paga o valor do dia ali pelo seu trabalho. Então, a retenção do pagamento era uma grave injustiça que colocava em risco a vida e o bem-estar dos trabalhadores e sua família. Então, pensa você não tem trabalho, sua casa, você não tem nada para comer, então você vai atrás de um trabalho. Uma pessoa te emprega, você trabalha o dia todo, você espera receber e no final a pessoa não te paga. Como é que você volta para casa? Como é que você compra o pão para os seus filhos? Então, muitas daquelas pessoas elas estavam sendo oprimidas dessa maneira. Até mesmo as suas vidas estarem em risco. Então, a parábola dos trabalhadores, em Mateus 20, nos dá uma ideia de como funcionava o sistema naquela época. Em sua lei, Deus nos dá instruções claras com respeito ao trabalhador, a fim de protegê-los do empregado opressivo. Então, em Mateus, Jesus ele conta a parábola e ele fala que ele foi, contratou uns trabalhadores para trabalhar na sua vinha, depois foi em outra hora e contratou outros e fala que no final do dia ele pagou cada um o que lhe devia. Então, na lei de Deus, irmãos, existia justamente essa proteção contra o pobre e o necessitado. E ainda Deuteronômio 24 fala: não se aproveite do pobre e necessitado, seja ele seu irmão israelita ou um estrangeiro que viva
numa das suas cidades. Pague-lhe o salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Levítico 19:13 fala: não oprimam e nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Jeremias 22:13. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Então era isso, irmãos, que Tiago ele estava condenando na atitude desses ricos opressores. Esses ricos haviam contratado os trabalhadores e prometido lhe pagar determinada quantia. Os empregados haviam concluído o seu trabalho, mas eles não foram pagos. E você acha que isso acontece só na época de Tiago? Aconteceu? Isso também, irmãos, acontece na nossa vida hoje. Novamente citando o HGR. Existia as terceirizadas, que limpavam, que fazem a comida. Então chegava ao cúmulo, irmãos, de essas pessoas que trabalhavam na terceirizada passaram de 4 a 6 meses sem receber. Então você imagina, trabalhar todo esse tempo sem receber, como é que você se sustenta? Como é que você paga as suas contas? Como é que você sobrevive? Então muitas dessas pessoas elas tinham que pedir dinheiro emprestado para ir trabalhar. Então muitas dessas pessoas que entravam na justiça, pode esquecer, muitas delas nunca foram indenizadas, nunca foram pagos seus salários. Então não foi poucas vezes que nós pegávamos funcionários chorando, falando das dificuldades, que não tinham um alimento para comprar. E muitos dos funcionários ali tinham que fazer uma vaquinha, justamente para ajudar aquela pessoa que estavam passando por dificuldade. Então, irmãos, você vê que a injustiça também acontece no nosso meio hoje. Então, o salário não pago dos trabalhadores clama, irmãos, contra os ricos, invocando uma imagem poderosa de injustiça que não pode ser ignorada. Nós não podemos ignorar isso. Esse clamor é uma acusação direta aos opressores. Esses salários roubados clamam a Deus por justiça e julgamento. Deus ouviu, quando nós aprendemos em Gênesis, que Deus ouviu Abel clamar da terra o sangue de Abel. E também ouve, irmãos, esse dinheiro roubado clamar. O uso do título Senhor dos Exércitos, no versículo 4, sublinha sua soberania e poder. Indica que Deus, que é poderoso e justo, ouve o clamor dos oprimidos e agirá em resposta a essa injustiça. Deus não é alguém que ouve e depois não faz nada. Ele ouve e age com poder impressionante. Então, lembra justamente da severidade que Tiago está falando a esses ricos. Eles não estavam se metendo com qualquer Deus, mas eles estavam se metendo com Deus dos exércitos, que justamente cobraria a injustiça que eles estavam praticando. Como se não bastasse terem obtido suas riquezas de maneira pecaminosa, usavam de maneira que só tornavam ainda maior o seu pecado, que é o que vemos no versículo 5. Ele fala: vocês têm vivido luxuosamente, entregando-se a prazeres, engordando-se em dia de matança. Ou seja, eles estavam esbanjando aquilo que eles estavam adquirindo injustamente. Enquanto os trabalhadores sofrem, os ricos vivem em luxo e prazer, mostrando uma completa indiferença às necessidades e sofrimento dos outros. Essa indulgência revela uma vida centrada no egoísmo e gratificação pessoal. Então é como você vê as pessoas sofrendo e você está lá dando festas, você está comprando mansões, você está comprando carros luxuosos e esbanjando isso. Jesus ele fala: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas 12:15. Esses homens ricos aos quais Tiago se dirige estão acumulando riquezas e vivendo luxuosamente sem perceber que estão preparando para o próprio julgamento. Assim como os animais são engordados antes do abate, os ricos estão se preparando irrefletidamente para o dia do julgamento divino. Então eles acham que Deus não está vendo, que Deus ele não vai prestar conta.
mas o que eles estão acumulando é justamente ira sobre si mesmos. Uma vez, irmãos, que somos mordomos da riqueza de Deus, temos certas responsabilidades para com o Senhor. É preciso fidelidade no uso do que Ele nos concede para o bem dos outros e para a glória dEle. Então, o nosso trabalho, irmãos, aquilo que o Senhor coloca na nossa mão, não é simplesmente para o nosso deleite, para o nosso prazer, mas é justamente para que ajudamos os outros, que usamos isso para a glória de Deus. O dinheiro em si não é pecaminoso, ele é neutro. Mas como Paulo vai falar a Timóteo, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É bom ter riquezas na mão, desde que elas não ocupem ou corrompam o nosso coração. Não confie na extorsão, nem ponha sua esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. É o que o salmista vai nos falar. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que a prata e o ouro. Aprendemos que, como cristãos, somos chamados a ser mordomos fiéis das riquezas que Deus nos confiou. Devemos usar esses recursos de maneira que beneficie os outros, promova a justiça e glorifique a Deus. Devemos manter nosso coração livre da avareza e confiar plenamente em Deus. A integridade e a boa reputação são mais valiosas que as riquezas e devemos viver com uma perspectiva eterna, buscando acumular tesouros nos céus, onde a traça e nem a ferrugem destrói. E aí nos dirigimos para o último versículo, onde o Tiago fala: vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então os ricos são acusados de usar o seu poder e influência para condenar os justos. E isso pode se referir na manipulação do sistema judicial. Então, justamente eles apelavam, vamos dizer, esses pobres que eram oprimidos, eles buscavam a justiça, mas quando eles buscavam a justiça, eles não recebiam justiça porque existia corrupção no sistema judicial daquela época. Então, os ricos eles usavam o quê? O seu poder, a sua influência, o seu recurso, para comprar as sentenças. E justamente terminar de matar o pobre, em outras palavras. Ao que parece, no tempo de Tiago, era fácil ricos controlarem os tribunais. A causa dos trabalhadores era justa, mas eles não recebiam justiça. Antes sofriam abuso e eram arruinados. É bem provável que o verbo matar deva ser entendido de forma figurativa, apesar de ser possível que os ricos oprimissem os pobres de tal modo que estes acabavam morrendo. Vocês acham que de fato isso não poderia acontecer? De você reter o trabalho daquele trabalhador, de ele não ter como sustentar a sua família? Que consequências isso traria sobre a sua vida? O pobre ele não resistia ao rico, pois não tinha armas para lutar contra ele. Tudo o que ele podia fazer era clamar ao Senhor por justiça. Então a frase, sem que ele ofereça resistência, destaca a vulnerabilidade dos justos e a sua incapacidade de se defender contra as injustiças cometidas pelo rico. Eu fazendo esse estudo, eu lembrei do Salmo 82, que uma vez eu trouxe para a vigília. E aí o Salmo 82, ele nos lembra que nos dias do salmista, a justiça ela também estava corrompida. E a única coisa garantida por elas eram os interesses dos ímpios. Então os juízes eles eram corruptos, eles torciam a lei, eles favoreciam os poderosos da época, eles oprimiam os fracos, os desamparados, negando-lhes a justiça. A justiça era tal que indignou o autor do Salmo. Entretanto, nós vemos que ele não recorreu à violência para sanar a sua indignação, a sua perplexidade e revolta. E ele, olhando para tudo isso, ele se sente obrigado a agir. Ele não ultrapassa os limites e suas possibilidades, ou modos reverentes de um santo e servo de Deus. Mas também, irmãos, ele não se isenta da responsabilidade de abrir a sua boca contra a maldade. Lembra que eu falei que nós não podemos fechar os nossos olhos para a injustiça? Nós não devemos passar pano para a injustiça que acontece ao nosso redor? E foi o que esse salmista ele fez diante do Senhor. Então ele recorre ao único que poderia ajudar, o supremo juiz. E ele fala: levanta-te, ó Deus, e julga a terra. Ele recorre a Deus. E é isso, irmãos, que nós podemos fazer. Eu trabalho ali na Câmara Municipal e eu sei de tanta coisa errada que acontece ali.
né? Algumas coisas eu posso fazer, outras coisas simplesmente eu posso clamar a Deus. E esse é o certo a fazer, né? Para você ver que o nosso sistema judicial também é corrupto, né? Então, não foram uma nem duas vezes, mas toda vez que alguém fazia uma denúncia anônima, né, contra alguma irregularidade que acontecia na Câmara Municipal, alguém do Ministério Público, né, avisava o presidente da época e falava: olha, tal pessoa, né, fez uma denúncia a respeito disso. Então, o quê? Você faz uma denúncia, você espera a justiça e, ao contrário, você vai receber perseguição. Porque quem deveria justamente fazer a justiça denuncia você. E aí o presidente sabia e perseguia aquela pessoa, ou era mandado embora se fosse um comissionado, ou se fosse um efetivo, ia sofrer as consequências, né, por denunciar a maldade. Mas algo que a palavra de Deus fala, que não podemos, irmão, nos calar diante da injustiça. Devemos fazer o que está ao nosso alcance, né? Acompanhar a política, acompanhar as coisas, como o nosso pastor sempre fala, né? Para que o homem mau prevaleça, para que a corrupção prevaleça, basta o homem de bem não fazer nada. E é isso que Tiago está nos alertando. Se levantar contra a injustiça. Então, ambos os textos há uma condenação clara dos injustos. O salmista declara que os juízes corruptos morrerão como homens comuns e pede que Deus se levante para julgar a terra. Tiago, por sua vez, descreve os ricos como vivendo luxuosamente e engordando-se para o dia da matança, sugerindo que estão acumulando julgamento para si mesmos. Então, para fecharmos, irmãos, o que Tiago ele quer nos transmitir, do capítulo 5, do versículo 1 a 6, ele nos desafia, irmãos, a examinar as nossas atitudes em relação à riqueza e ao poder. E devemos buscar uma vida de justiça, generosidade, integridade, lembrando que Deus vê e julga as nossas ações. Somos chamados a ser mordomos fiéis dos recursos que Deus nos deu, usando-os para promover o bem e a justiça em nosso mundo. Em resumo, a mensagem de Tiago ela é clara. A verdadeira fé se manifesta em ações justas e compassivas. Devemos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, buscando a justiça e cuidado dos necessitados, e confiando que Deus, o Supremo Juiz, trará justiça e recompensa eterna. Amém? Então, por mais que eu creia que nenhum de nós somos ricos, né? Talvez essa mensagem se aplicaria muito mais a eles. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. E como um texto que nós citamos, né? Se você vê os seus bens aumentarem, né? Não ponha nele a sua esperança, a sua confiança, né? Mas use, né, aquilo que Deus ele tem colocado em suas mãos para a glória dele, para beneficiar outros, né? E lutar contra a injustiça. Né? Lembrando que Deus ele é juiz e que ele prestará contas, né, diante dessas pessoas que estão agindo injustamente, né, que constroem, né, as suas riquezas por meio injustos, mas que ainda assim essas pessoas elas também têm oportunidade de arrependimento. Né? Então pregue o Evangelho, né, fale da verdade de Deus, né, porque era isso que Tiago ele esperava desses ricos, que eles se arrependessem, né, e se voltassem para o Senhor, que com certeza os perdoaria os pecados. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é tão rica, Deus, e nos ensina a respeito de tantas coisas, e hoje nos ensinou a respeito da riqueza, Deus, e como devemos usá-las para promover a justiça e a equidade, Pai. Que o Senhor nos abençoe nossas posses, nossos bens, e se vemos, ó Deus, eles aumentarem, ó Deus, que possamos usar isso para a glória e honra do Teu santo nome. Que possamos lutar contra a injustiça, contra a maldade que prevalece ao nosso redor, Deus, sempre buscando o bem, ó Deus, dos necessitados, ó Pai. Que venhamos lutar pela prosperidade da nossa cidade, porque dela também depende a nossa, Senhor. Não nos deixe realmente nos calar diante da injustiça e da maldade, Deus, em nossos dias. Mas como o Tiago nos ensina e nos aconselha, Deus, justamente a colocar nossa esperança e confiança no Senhor. Que o Senhor se levante, que o Senhor exerça a Tua justiça naqueles que têm agido impiamente, retribuindo, Deus, realmente conforme os seus pecados. É o que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.